fundo. Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o estágio. Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato, né? Caso alguma questão não seja abordada, vocês podem entrar em contato comigo depois. Vou compartilhar aqui alguns slides. Dando para ver aí? Só um minutinho, que está abrindo aqui para mim. Abriu? Bom, então, na outra reunião que nós fizemos, no outro encontro virtual que nós tivemos, já falei um pouquinho, né, sobre o polo, o endereço do polo, temos também redes sociais, alguns canais, né, alguns outros canais pelos quais vocês podem entrar em contato ou saber das novidades. São nossos canais no Facebook, né, que estão aí. Para quem não conhece o polo, né, essa é uma foto. Aqui é a nossa equipe. Caso vocês precisem, né, de algo, é só entrar em contato. Por WhatsApp é mais rápido, né, para que a gente responda. E continuando. Depois eu vou disponibilizar esse vídeo, quem não pôde acompanhar hoje, né, pode ver depois. E, como eu disse, vamos falar sobre os estágios. Primeiro ponto, não é todo mundo que vai fazer o estágio esse semestre. Alguns cursos não exigem atividade de estágio e os cursos que exigem não são todos os semestres, exceto segunda licenciatura. Bom, como saber se eu preciso fazer estágio neste semestre? Existem duas possibilidades, além de perguntar, né, para mim. Existem duas possibilidades. A primeira, vejam aqui na parte de cima da tela, que é uma imagem do ambiente virtual. Então, eu entrei no meu ambiente para que vocês vejam que tem uma sala de estágio. Então, a minha sala é a 0286, estágio curricular supervisionado. Então, eu sei que eu tenho um estágio, eu tenho uma atividade de estágio para cumprir esse semestre. Uma outra possibilidade quando vocês entram na página, logo que vocês digitam o login e a senha, tem aquela página inicial do ambiente, onde vocês pegam boletos, como se fosse a secretaria do curso, vocês podem clicar no canto inferior da tela, vocês clicam em quadro de notas, quadro parcial de notas. E aí vocês têm acesso a todas as disciplinas distribuídas por semestre no curso de vocês. Então, aqui eu peguei o meu exemplo, né, que é um curso de segunda licenciatura. A segunda licenciatura tem só 2 semestres, então eu tenho estágio nos 2 semestres. Eu tenho estágio no primeiro semestre e estágio no segundo semestre. Já outros cursos de licenciatura geralmente vão iniciar suas atividades de estágio no 4º semestre. Teria no 4º, no 5º e no 6º semestre. Outros cursos de bacharelado, por exemplo, não me lembro se são todos os cursos de bacharelado, mas boa parte dos cursos de bacharelado tem estágio. Aí, no caso, não é estágio em escola, é estágio em empresas, escritórios, e aí vai depender do curso. Geralmente, os estágios começam no 6º semestre, né? Porque o bacharelado são 4 anos, enquanto as licenciaturas são só 3 anos. Mas, para que vocês saibam exatamente em que semestre vocês precisam cumprir o estágio, além de entrar na plataforma, né, nas salas, e observar se existe uma sala de estágio aberta nesse semestre, é entrar aqui no quadro de notas e já ter uma ideia dos quais semestres vocês vão ter
no estágio aberto. Bom, então, vocês observaram, sim, eu tenho um estágio para cumprir neste primeiro semestre de 2021. Então, esse vídeo é para vocês. Aqui eu coloquei o calendário. Tá? Vocês vão ver que ali em cima está escrito licenciaturas e licenciaturas de 100 horas. A carga horária de estágio no semestre também vai depender do curso. Cursos de segunda licenciatura, por exemplo, tem 150 horas de estágio no semestre. Licenciaturas de quarto semestre, então vai ter um estágio de 100 horas. Então, isso vai variar de acordo com o curso e com o semestre. Então, vocês também podem observar isso. Entrando na sala de estágio, lendo as orientações, vocês vão encontrar a carga horária que vocês têm que cumprir, ou mesmo, né, voltando um pouquinho, lá naquele quadro de notas parcial, vejam aqui no meio, mais ou menos da tela, que está escrito CH, carga horária, vocês vão saber qual é a carga horária que vocês precisam cumprir. Observem que no meu caso são 150 horas, né, nos 2 semestres. 150 horas em cada semestre. E como eu disse, né, só reforçando, cada curso, cada semestre vai ter uma carga horária diferente. Então, é muito importante observar isso. Mas eu peguei esse calendário, porque apesar dessas diferenças, né, de curso, de carga horária e de semestre, o calendário é o mesmo. Quer dizer, a data limite para envio da documentação e das atividades é o mesmo. E aqui vocês vão perceber que tem 2 tipos de documentos. Um primeiro chamado de atividade online e embaixo outros 3 documentos. Eu já vou explicar qual que é a diferença também. Mas observem que, tirando o quarto documento, que é a declaração de experiência profissional, que a data limite para envio desse documento é dia 11 de maio, os outros documentos têm data limite dia 25 de maio. Então, até dia 25 de maio, todo o estágio tem que estar completo, a carga horária tem que ter sido alcançada, a documentação tem que estar completa, preenchida e enviada, submetida lá no ambiente virtual de vocês, na sala de estágio. Então, eu vou por partes, né? Então, primeiro, mostrar para vocês a sala de estágio. Aqui eu já estou na sala, né? Eu já cliquei no bloco da sala de estágio, eu entrei na sala. Então, esse é o design, né? O layout da página, da sala de estágio. Então, vocês veem aqui que logo no início, aqui em cima ficou cortado, né? Antes do escrito estágio curricular supervisionado, em cima tem o nome do coordenador, do tutor responsável pelo estágio. Caso vocês precisem tirar alguma dúvida de conteúdo, algo que nós aqui no Polo não possamos responder para vocês, vocês podem entrar em contato com esses professores aqui no canto, né, do chat. Vejam que já aparece aqui o nome, né, do coordenador e da tutora do estágio, no meu caso, né? Essa página aqui é minha, eu tirei uma imagem da minha página. Embaixo, onde vocês leem documentos, vocês têm vários documentos. Por exemplo, no guia do aluno, se não me engano, vocês têm uma ideia geral do que vai ser solicitado durante o estágio de vocês. Agenda pedagógica e resumo da agenda pedagógica. Vai ter o calendário, que é aquele que eu apresentei no slide anterior. Então, qual é o prazo inicial e o prazo final de envio dos documentos e das atividades. E aqui é importante também, de vez em quando, vocês darem uma olhada no quadro de avisos que a tutora ou o coordenador pode ser que eles enviem algum aviso, alguma informação por aí. Continuou. Então, por causa da pandemia, a Unimes, com autorização do MEC, liberou atividades online de estágio. Então, o aluno tem
uma opção, né? Ele tem duas opções, ele pode escolher entre duas opções. Cumprir a sua carga horária de estágio com atividades online ou cumprir sua carga horária de estágio com atividades presenciais. No caso das escolas, né, nos estágios de licenciatura, o estágio presencial está um pouco mais complicado, né, porque apesar de as escolas, não todas, mas uma boa parte das escolas terem retomado as aulas, eu acredito que as escolas não estejam aceitando estagiários ainda. Então, o mais recomendado seria fazer as atividades online de estágio. Mas isso fica a critério do aluno, tá? As duas possibilidades são aceitas. Bom, vamos falar primeiro das atividades online de estágio. Então, naquela página, entrando na sala de estágio, a primeira opção que vai aparecer é da atividade online de estágio. Então, vejam que a própria sala, se vocês explorarem a sala, vocês vão encontrar todas as informações necessárias, né? Pelo menos as informações básicas para o desenvolvimento das atividades de estágio. Então, por isso que eu vou dar uma visão geral, para que você, principalmente quem está entrando agora, não ficar tão perdido. Bom, então, vejam, né, que depois do escrito aqui, caro aluno, tal, eu tenho alguns documentos, 2 documentos em Word e outros 2 links. Aqui vocês vão encontrar as orientações e os modelos para a realização das atividades online de estágio. Então, nesse primeiro documento que aparece, isso aqui, pessoal, lembrando, essa é a minha página. Tá? É provável que a de vocês esteja também muito parecida com a minha, mas pode ser que tenha alguma diferença. Tá? Mas eu vou falar o que precisa ter. Tá? Então, esse primeiro documento, Atividade Online 1, é um documento que traz orientações sobre a realização da atividade. Então, vai trazer links de vídeo, material, por exemplo, no caso dos estágios de licenciatura, tem indicação da BNCC, que é a Base Curricular Nacional, e o que deve ser feito, orientação do que deve ser feito e a carga horária que vai ser cumprida nessa atividade. Vocês vão perceber que, por enquanto, a Unimes liberou uma atividade online 1. No meu caso, essa atividade cumpre 50 horas. Lembrando que eu tenho que cumprir 150 horas. Bom, e as outras horas? E as outras 100 horas que eu tenho que cumprir? Eu acredito que a Unimes esteja aguardando um pouco outras orientações do MEC. Mas, né, se a situação de pandemia continuar até o final do semestre, eles vão liberar outras atividades online de estágio para que se atinja a carga horária mínima exigida para esse semestre, tá? Então, essa minha primeira atividade tem 50 horas, eles vão me liberar outras 2 atividades de 50 horas cada uma também, tá? Bom, então, que eu falei, o primeiro documento são orientações, o segundo documento, relatório de atividade online 1. É esse documento que eu tenho que preencher, né? Escrever os resultados da minha atividade, salvar no meu computador e a hora que estiver tudo pronto, revisado, que eu achar que deve ser encaminhado, eu entro aqui nesse terceiro ponto. Link para o envio do relatório online 1. Ali eu vou clicar, eu vou anexar a minha atividade em Word mesmo, não preciso salvar em PDF, e vou submeter a minha atividade para avaliação da professora, da tutora, responsável pelo meu estágio. Eu já falei no outro encontro e vou reforçar. Sempre que vocês enviarem alguma atividade, sempre que vocês submeterem alguma atividade pela plataforma, vai aparecer para vocês, né? Se a atividade foi enviada, atividade em avaliação, algo assim. O que a gente recomenda? Tirem um print da tela, façam uma captura de tela e salvem essa imagem no computador de vocês. Por quê? Caso tenha algum problema, o professor não atribua nota,
ou o Nimes fala, não, nós não recebemos a atividade, vocês têm a prova, né? Vocês têm lá o registro de que sim, vocês enviaram a atividade. E aí fica mais fácil para que a gente aqui no Polo possa ajudar vocês a questionar a não atribuição de nota ou ao relato de que a atividade não foi recebida. Tá? Então, sempre, em todas as atividades que vocês enviarem, não só de estágio, registrem, façam captura de tela e guardem esses registros, essas imagens até o final do semestre, até encerrar tudo, tá bom? Bom, então, falando um pouco ainda da atividade online de estágio. O que seria essa atividade online de estágio? Eu trouxe um exemplo para vocês, que é o exemplo da minha primeira atividade online de estágio. Vejam que ali em cima está escrito que eu tenho que cumprir 150 horas. Mas essa atividade, se vocês olharem na tabela, eu cumpro até 50 horas. Bom, então primeiro, qual é o conceito de atividade online de estágio? Como nós não podemos, né, temos toda essa restrição de ir à escola, tá? No caso da licenciatura, tá? Mas é uma lógica bastante similar com outros cursos, né? Como tem restrição para fazer um estágio em escritórios, em empresas, os professores da Unimes, eles desenvolveram atividades com o objetivo de orientar, de auxiliar a formação prática dos alunos, né? Porque o estágio é a formação prática dos alunos que contabiliza horas e não nota. Bom, mas eu não vou ao local para fazer realmente uma atividade prática. Não. Mas as atividades online de estágio, elas têm o objetivo de colocar o aluno num processo de reflexão, de trazer experiências que ele já tenha, experiências práticas, ou ele estudar, conhecer experiências práticas de outras pessoas, de outros projetos, e nessa reflexão, vincular, né, fazer uma reflexão articulada com os conhecimentos teóricos e conceituais que o aluno vem tendo nas outras disciplinas. Então, essa é a proposta da atividade online de estágio. Eu trouxe, como eu falei, eu trouxe aqui um exemplo, que é o meu relatório, o modelo do meu relatório de estágio online. E então vocês vão ver que só tem aqui para eu preencher. As orientações eu tive naquele outro documento. Então, vi os vídeos, li os documentos e agora então eu preencho, né? Eu vou respondendo aqui, eu vou preencher nessa tabela para que eu envie para a professora, né? A tutora responsável pelo meu estágio. Tá? Então, muito provavelmente vocês vão ter também um modelo parecido com esse. Então, uma tabela, né? Algo para que vocês preencham, sempre pensando, pessoal, fazer essa articulação entre uma reflexão, uma experiência prática, com o conhecimento conceitual e teórico que vocês estão tendo nas outras disciplinas. Por que aqui na tabela fala até 50 horas? Porque se na hora que a tutora for avaliar o meu trabalho, ela considerar que está faltando alguma coisa, que eu não fiz tão bem, ela pode me atribuir uma carga horária mais baixa. Ela pode me atribuir 40, 30 ou 0. Só que aí ela vai dar um retorno para vocês lá mesmo na página onde vocês vão submeter esse documento de estágio online, dizendo o que é que está faltando. Se está ok, ok. Vocês vão ver lá, 50 de 50, né? Atingiu a carga horária máxima dessa atividade. Agora, se estiver abaixo, 30 de 50, 25 de 50, 0 de 50, ela tem que dizer o que é que está faltando e vocês vão ter a possibilidade de arrumar, de melhorar essa atividade para que a carga horária máxima seja atingida. Por quê, pessoal? Se chegar lá no final do semestre, vocês não atingirem a carga horária
mínima, né? Máxima não, a carga horária mínima exigida para o estágio nesse semestre gera DP. Se eu não atingir as 150 horas do meu estágio, eu vou ficar de DP. Semestre que vem eu vou ter que fazer esse estágio de novo e vou pagar por isso, né? Tem um gasto, né? Tem um custo financeiro também. Então, façam com bastante dedicação, com muito cuidado, acompanhem o retorno da tutora sobre a avaliação do estágio de vocês, para que isso não aconteça. Então, esse é a atividade online de estágio. Ela se diferencia da atividade presencial de estágio por uma questão bastante óbvia. A atividade presencial de estágio, nós vamos até o local para desenvolver uma atividade de estágio. Então, nós vamos à escola, nós fazemos um combinado, um acordo com a diretora da escola sobre como esse estágio vai ser desenvolvido, ou nós vamos até a empresa, ou um escritório, e combinamos com o proprietário, né, com o diretor dessa empresa, desse escritório, a maneira como esse estágio vai ser desenvolvido. Bom, quando é possível, né, nesse contexto específico de pandemia, em outros contextos o estágio é sempre presencial. Nesse contexto específico, quando é possível desenvolver atividade presencial de estágio, vocês têm 3 documentos para serem enviados. O primeiro é o termo de compromisso. O termo de compromisso, na verdade, desculpem, vou voltar um pouquinho. O primeiro documento, na verdade, é o que aparece em segundo, que é a declaração de experiência. Se vocês já têm experiência profissional na área do curso que vocês estão fazendo, vocês podem solicitar uma redução da carga horária de estágio. Vamos supor, tenho 100 horas de estágio. Se eu comprovar a minha experiência na área, eu posso reduzir para até 50 horas de estágio. É até 50%, a redução de até 50% da carga horária. Então, o que precisa ser feito? Vejam que tem aí um modelo de declaração de experiência profissional. Vocês têm que baixar esse documento, preencher. Os dados que são solicitados são, além dos dados pessoais de vocês, o tempo, qual que é a atividade desenvolvida, desde quando ela é desenvolvida, né, ou qual o período, o período inicial, o período final, quantas horas foram desenvolvidas, e depois tem a assinatura do responsável. Então, no caso das escolas, a diretora da escola, o diretor da escola, no caso das empresas, dos escritórios, o diretor, o proprietário, quem é responsável pela empresa, né? Pela instituição. Então, aí, primeira coisa, mandem essa declaração, mandem esse documento para que a tutora avalie e diga para vocês, bom, olhando sua experiência, está ok, podemos reduzir, você precisa cumprir somente tantas horas. E aí é que vocês vão fazer o restante. Qual é esse restante, né? Então, o primeiro passo ou o passo seguinte para quem conseguiu abater uma porcentagem da carga horária de estágio. É o termo de compromisso. O termo de compromisso é uma espécie de contrato que vocês vão firmar com a instituição onde vocês vão fazer o estágio. Tem a assinatura do responsável da Unimes, então não é uma coisa assim solta, né, no sentido de que simplesmente responsabilidade do aluno, não. A Unimes tem a sua responsabilidade, a instituição de ensino acaba sendo responsável por seus alunos, mas por ser pelo fato de o aluno fazer o estágio, é ele que entra em contato diretamente com a instituição, a escola, a empresa ou o escritório. Então, o que esse aluno precisa fazer? Ele vai entrar nessa pastinha aqui, o termo de compromisso, vai achar o modelo do seu curso, preencher, de preferência, ele já conversou com esse responsável, com esse diretor, com essa diretora,
Eles já fizeram alguns combinados, o que é que vai ser feito, que dia da semana, qual horário. Então, aí o aluno já sabe, né? Já vai baixar esse modelo sabendo o que preencher, vai imprimir e levar para esse responsável, para esse diretor, essa diretora assinar o documento. Depois disso, tudo assinado, digitaliza e envia aqui, ó, no link para envio do termo de compromisso de estágio. Vejam que tem um modelinho aqui desse termo. Então, vocês têm que preencher os nomes, os dados pessoais, os dados da instituição, onde vocês vão desenvolver o estágio, e depois aqui, de quando até quando, a vigência, né? Data de início, por exemplo, 25 de fevereiro de 2021 a 1º de abril de 2021. Os horários, das 10 a meio-dia, da 1 às 3. Lembrando, não pode passar de 6 horas diárias de estágio. Existe uma lei de estágio, tá? Então não pode passar disso. Aqui na cláusula 4ª, vocês têm que preencher quem é o supervisor, pode ser o diretor, a diretora dessa instituição, ou pode ser uma outra pessoa, que vai ser o supervisor ou supervisor. Aqui na segunda página, vocês vão preencher a data, né, que vocês vão assinar esse documento. Vejam que já tem a assinatura da Unimes. Aí vocês vão pegar a assinatura desse responsável, né? Aqui nesse caso, esse documento tem que ser assinado pelo diretor ou diretora da instituição. E depois vocês assinam, preenchem, né, tudo e assinam no final do documento. Só o fato de preencher corretamente esse documento, esse termo de compromisso, vocês já ganham 10 horas de estágio. Tá? Então, se eu tenho que cumprir 100 horas nesse semestre, o termo já contabiliza 10 horas, eu vou ter que cumprir 90 horas de estágio presencial na instituição. Seria muito por favor. O último documento que vocês vão enviar ao final da realização do estágio é o relatório. Mesma coisa, vocês têm um modelo de relatório, né? Vocês vão preencher, que eu vou mostrar para vocês, e depois que ele estiver pronto, preenchido, assinado, vocês vão encaminhar no link, né? Vão submeter aqui pelo link de envio. Eu estou falando nos documentos presenciais de assinatura. Somente os documentos presenciais de estágio que exigem a assinatura dos responsáveis na instituição. Os documentos online de estágio não exigem a assinatura de ninguém, tá bom? Porque vocês não vão a uma instituição para realizar o estágio, tá? Por isso que não precisa de assinatura. Lembrando do prazo. Dia 25 de maio é o prazo final para envio da documentação, para submissão da documentação na plataforma da Unimes. Então, o estágio tem que ter terminado antes disso, antes de 25 de maio, para que vocês tenham tempo de preencher a documentação, principalmente o relatório, pegar a assinatura, digitalizar o documento e enviar. Esse é um modelo do relatório de estágio presencial. Então, aqui vocês preenchem com os dados pessoais, né, de vocês, os dados da instituição, e aqui embaixo, nesse quadro do e-mail, vocês vão descrever as atividades que foram feitas no estágio presencial. Então, por exemplo, dia 25 de fevereiro de 2021, das 10 às 13 horas, olha aqui, não pode passar de 6 horas diárias. No caso de escola, eu fiz uma observação, desenvolvi minhas atividades no 6º ano, tá? Um exemplo. E aqui eu descrevo que atividade foi essa. E eu vou fazer dia por dia essa descrição até completar a carga horária. Tinha dado exemplo, 90 horas. Então, contando as horas aqui descritas, eu tenho que contabilizar 90 horas. Depois, o supervisor do estágio, geralmente é o professor que vocês vão acompanhar no caso das licenciaturas, tem que assinar, fazer uma rubrica em cada um dos quadradinhos
que tiver descrição de atividade, tá? Depois ele assina novamente esse quadro aqui embaixo, colocando o nome dele, o CPF, a data da assinatura e a assinatura. Se não tiver número de registro profissional, não tem problema, não precisa preencher. Bom, essa é a documentação que vocês precisam encaminhar até dia 25 de maio. Seja atividade online, que tem a sua documentação específica, seja o estágio presencial, que tem a sua documentação específica. Aqui nos próximos slides, eu coloquei só algumas informações, muitas delas já estão desatualizadas, mas só para que vocês tenham ideia, né, daquilo que eu falei. Cada curso, cada semestre tem uma carga horária específica a ser cumprida, tem uma exigência de atividade, de estágio a ser cumprida. Então, por exemplo, nas licenciaturas, né, primeira licenciatura, no quarto, no quinto e no sexto semestre, vai ter uma atividade de estágio, online ou presencial. Então, no quarto semestre são 100 horas, no quinto e no sexto, 150 horas. São licenciaturas outras que não a pedagogia. Já que está fazendo segunda licenciatura dessas disciplinas específicas, que estão aqui em cima, artes visuais, letras, música, história, geografia, filosofia, ciências sociais, matemática, química, física, ciências biológicas, educação física. Desculpa, educação física não tem segunda licenciatura, só primeira. No caso da segunda licenciatura, são 150 horas em cada um dos semestres. No caso da pedagogia, também é parecido, a diferença é que são 100 horas em cada um dos semestres para a primeira licenciatura. No caso da pedagogia, é um pouco mais claro que tipo de estágio tem que ser desenvolvido em cada um dos semestres. Então, por exemplo, no caso da primeira licenciatura em pedagogia, então no quarto semestre é desenvolvida uma atividade dentro de uma instituição, né, numa escola de educação infantil. No quinto semestre, a atividade de estágio da pedagogia é voltada para os anos iniciais do ensino fundamental ou EJA, relativo aos anos iniciais do fundamental. Já no sexto semestre, o estágio é de gestão escolar, nesses dois campos, né? Nesses dois níveis da educação, a educação infantil e os anos iniciais do fundamental. Então, a gente tem aqui, né? E no caso da segunda licenciatura da pedagogia, o primeiro semestre, que são 150 horas, ele é dividido em atividades de educação infantil, que contabilizam 75 horas, e atividades dos anos iniciais do ensino fundamental, mais 75 horas. Quais são os anos iniciais do ensino fundamental? De primeiro a quinto ano. Já no segundo semestre da segunda licenciatura de pedagogia, são 150 horas de gestão escolar em educação infantil e anos iniciais do fundamental. No caso das licenciaturas, da segunda licenciatura, dos cursos específicos, que são todas aquelas outras, artes, letras, todas as outras, menos educação física, que não tem segunda licenciatura de educação física, o primeiro e segundo semestre também tem 150 horas cada um, mas não fica claro se é tão dividida como a pedagogia, por exemplo, 75 horas para anos finais do fundamental, 75 horas para ensino médio. Isso não fica claro. Por isso que é importante entrar na sala de estágio e ler todas as orientações sobre que tipo de atividade tem que ser desenvolvida. A diferença é, pedagogia, os estágios são voltados para a educação infantil, de 4 a 5, 6 anos, e anos iniciais do fundamental, primeiro a quinto ano. Já as licenciaturas específicas são atividades de estágio
nos anos finais do fundamental, quer dizer, de 6º ano a 9º ano, e ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, ou aulas de EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, correspondentes a esses anos. Então, EJA na pedagogia tem que ser correspondente aos anos iniciais do fundamental, geralmente ligado à alfabetização. EJA, das licenciaturas específicas, tem que ser EJA correspondente aos anos finais do fundamental e ao ensino médio. Depois, a educação especial vai ter também suas especificidades de estágio, de conteúdo de estágio, de carga horária e de semestre no qual o estágio vai ser desenvolvido. Serviço social também vai ter suas especificidades. Os cursos de bacharelado, administração, ciências contábeis, teologia, também vai ter suas especificidades. Então, reforçando, entrem na sala de estágio, explorem a sala, leiam todas as informações possíveis, vejam qual tipo de atividade vocês têm que desenvolver, qual é a carga horária que vocês precisam cumprir nesse semestre. Depois que mandou uma documentação de estágio, uma atividade de estágio, acompanhe o retorno, né, a resposta, o feedback da professora, do professor, para ver se vocês já atingiram a carga horária exigida ou se precisa fazer alguma correção, alguma modificação, explorar um pouco mais, desenvolver um pouco mais a atividade, para que vocês possam chegar ao final, ao prazo final, no dia 25 de maio, e no final do semestre, com tudo cumprido. E qualquer dúvida, vocês entram em contato conosco. Vou voltar lá no início, para que vocês tenham de novo o nosso contato. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Tatiana, eu sou a coordenadora pedagógica do Polo. Vocês podem me mandar mensagem, né? Eu e a Bianca, que é a secretária acadêmica, nós dividimos o WhatsApp, mas né, vocês vão ver que é o mesmo número, é um número fixo, que também é o número do Polo, mas por ser uma conta comercial, não um número comercial, nós temos o direito a ter o WhatsApp dele também. Então, vocês podem entrar em contato e assim que possível, o mais rápido possível, a gente dá um retorno para vocês. Tá? Não deixem de tirar suas dúvidas. Muito obrigada.